Bom dia. Graça e paz, amém? Quero compartilhar com vocês, antes de entrar naquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Muitas vezes nós cantamos aquela música aqui sobre o Senhor mudar a nossa sorte. E eu sei que muitos falam assim: meu Pai, será quando eu vou poder cantar essa música com alegria? Será quando eu vou poder declarar essa verdade sobre a minha vida? Eu quero te ensinar isso nessa manhã, porque eu creio que talvez hoje pode começar um novo tempo na sua vida, onde você pode viver a realidade dessa canção do Salmo 126. Porque se tiver um único que muda a sorte, que faz na nossa vida o que ninguém pode pensar ou imaginar, esse é o Deus no qual nós estamos adorando nesse lugar. Ele está aqui. Eu não tenho dúvida disso. Ele tem se movido nesse lugar. Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós temos a graça de cantar essa canção. E aqui em Jeremias, não precisa abrir, no capítulo 29, no versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Aqui o próprio Deus nos ensina que existe um tempo, logo que se cumprir. Mas esse tempo, para se cumprir, é necessário um desejo do meu e do seu coração de buscá-lo de verdade. Não buscar para as pessoas verem o que você está buscando, não, mas buscar porque você deseja que esse Deus tome conta da tua vida, reconhecendo que Ele é o único que pode mudar a sua sorte, em nome de Jesus, amém? Bem, hoje eu quero falar com vocês a respeito de resiliência, mas com o alvo de entender o quanto a noiva de Cristo, ela precisa dessa característica, dessa qualidade. Eu sempre peço ao Senhor que não me deixe falar aquilo que está no meu coração, porque o meu coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto e apenas o Senhor o conhece. E quando eu acabei de orar ali mais uma vez, o André começou a ministrar sobre a noiva, que é a igreja. E ali eu vi que o Senhor quer falar pontualmente conosco nessa manhã. Eu estive agora, final de semana passado, no Rio Grande do Sul. E no ano de 2019, foi a primeira vez que eu pisei ali no Rio Grande do Sul para ministrar, em outubro de 2019. E eu recebi uma palavra sobre aquele lugar. Eu recebi uma palavra que o Rio Grande do Sul não precisava de mulheres com fama, mas precisava de mulheres posicionadas, combatentes, altas, mas que eram reconhecidas no céu. Confesso para vocês que desde então eu não tinha entendido, mas hoje eu sei que o Senhor escolheu me usar ali no Rio Grande do Sul. E a segunda vez que eu acessei aquele lugar, eu fiquei sabendo sobre o mapa espiritual daquele lugar. Para vocês terem ideia, o Rio Grande do Sul
é o primeiro estado brasileiro onde tem o maior nível de feitiçaria, de macumba, de obras espirituais malignas. Eu achava que era a Bahia, mas não é. A Bahia fica em segundo lugar e o Rio de Janeiro em terceiro lugar. E apenas este ano, eu fui 4 vezes para o Rio Grande do Sul. Eu ainda tenho mais uma agenda lá, esse ano. E agora, a última vez que eu fui muito triste, muito triste. Eu fui com uma carga muito pesada nas minhas costas. Ainda estava indo para ministrar um seminário de cura para mulheres. E as mulheres no Rio Grande do Sul, elas mandam nos maridos. Elas nunca acham que elas estão erradas. O espírito de Jezabel naquele lugar é muito grande. E quando eu estava ali dentro do avião, nós começamos a conversar na família. E o Marcelo ainda lembrou que era o almoço de noivado do Celinho. E vocês sabem que a gente tem o Celinho como um filho no nosso coração. E eu falei assim: todos vamos estar lá. Aí o Marcelo: você esqueceu que você não vai estar lá? E ali naquele momento as lágrimas começaram a cair dentro daquele avião. E eu louvei a Deus pela máscara. Porque é bom que a gente pode chorar à vontade quando a gente está de máscara. E eu fui para lá. Quinta-feira comecei a ministrar. Ministrei quinta, sexta. Ministrei 3 vezes no sábado. E quinta e sexta foi muito difícil. E detalhe, a gente vai como missionária, igreja. Eu não viajo sozinha, mas dessa vez eu fui só. Porque a igreja não tinha condições de pagar uma passagem de uma acompanhante. E eu hospedei em casa de pessoas para ajudar. E a primeira casa eu escolhi, eu pedi uma preciosa para me hospedar. Mas a segunda casa eu fui escolhida. E glória a Deus, porque Deus é bom e Ele tem me dado muita graça. E Ele me tem feito conhecer pessoas muito especiais nesse Brasil. E a casa que eu fiquei, os donos não estavam lá, eu amanheci sozinha na casa. Eles iam para outra cidade fazer um casamento. E só que eu conheci uma menina pelo Mulheres, ensinando mulheres lá no Rio Grande do Sul. E eu chamei ela, eu falei: poxa, você pode passar amanhã comigo? E ela me pegou. Mas antes disso, eu falei assim para o Senhor: Senhor, por que tanta tristeza para te servir? Por que o Senhor me mói tanto? Por que o Senhor nos mói tanto? E a resposta foi imediata, igreja. Imediata. Ali o Senhor me disse: porque eu não crio filhos para ser mimados. Eu crio filhos para serem guerreiros. E ali Ele me trouxe 3 palavras ao meu coração para confirmar aquilo que Ele queria me dizer. Logo em seguida, Ele começou a falar ao meu coração sobre soldado, sobre guerra e sobre armadura. Ele me trouxe primeiramente aquele versículo que fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que Paulo fala para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui ele fala dos verdadeiros soldados de Cristo. E logo depois ele me levou para 2 Coríntios 10, versículos 3 e 6. Talvez você está pensando aí onde você está: meu Deus, como ele fala com ela dessa maneira? Eu quero falar, ele fala comigo dessa maneira porque eu pergunto e porque eu prostro nos pés dele. E todo aquele que busca o Senhor acha. Ele se revela através da palavra. Talvez você não consegue ouvir essa voz. Deixa eu te falar uma coisa: para de gastar o seu tempo se preocupando com a vida das pessoas e começa a gastar o seu tempo se preocupando com quem Deus é e com aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Porque Ele é real, Ele responde. Quando você vai para Ele com o coração quebrantado e contrito, Ele está ali. Ele tem uma promessa que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Ele não é homem para mentir. Ele é Deus. Ele é Pai.
E aqui, quando ele me levou em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 6, a palavra diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E logo depois ele me levou em Efésios 6, versículos 11 e 12, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quando ele acabou de ministrar, eu falei: Deus, mas não é essa a ordem. Eu acho que eu escutei errado, eu confundi. Não é essa a ordem, porque a ordem deveria ser soldado, armadura e guerra. E ele me disse: não, filha, é exatamente essa ordem: soldado, guerra e armadura. E ele me disse assim: porque eu só revisto com a minha armadura o soldado que escolhe para a guerra. Nenhum soldado é em serviço. Existem muitos soldados que não estão em serviço. E, consequentemente, eles não são revestidos da armadura do alto. E eles ficam mais combatendo contra soldados do mesmo exército do que contra as hostes espirituais das regiões celestiais. E por quê? Porque Deus precisa de filhos resilientes e não filhos mimados. Por quê? Porque a vontade de Deus é que ninguém pereça. A vontade de Deus é fazer um exército para que Ele possa nos usar, para que as pessoas aí fora sejam salvos. Ele escolheu contar conosco. Pedro nos ensina que os anjos anelaram fazer aquilo que nos foi dado para fazer. E a palavra resiliência, eu falo que a palavra resiliência atualmente ela é um assunto bem assim, ela está em moda, né, gente? É um estímulo. E quantos coaches, né, ensinando sobre resiliência. Mas deixa eu te falar algo. Resiliência é um princípio cristão. É um princípio cristão. Deus, Ele ordenou que fôssemos resilientes. E não foi nenhuma, nem duas, não, foram muitas vezes. Muitas vezes. A palavra resiliente, ela é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. Resiliência cristã é a capacidade de se manter firme diante das lutas enfrentadas por nós. E isso não quer dizer, sabe, isso não quer dizer que você não vai se abalar. Não, você vai chorar, você vai se abalar sim. Mas a resiliência cristã, ela quer dizer que mesmo ferido, você não vai negar ao Senhor Jesus no trajeto que você está rumo a Ele. Porque você escolheu ser resiliente. Você escolheu ser forte, você escolheu ser corajoso. Vocês acham que quando o próprio Deus chegou perto ali de Josué e virou para Josué e falou assim: Josué, seja forte, Josué, seja corajoso. Josué, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Ei, Josué, ele veio logo depois de Moisés. Josué era discípulo, ele viu todas as maravilhas que Deus fez, mas ele também sentiu na carne, na pele, o que era assumir a liderança de um povo teimoso e obstinado.
Meu Deus, como esse homem ele teve que ser resiliente. E Jeremias, gente, ele era um profeta de Deus, mas ele tinha uma depressão terrível. Se você for lá em Jeremias, aqui no versículo 14 e 15, você vai ver que ele amaldiçoa o próprio dia que ele nasceu. Maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho. Mas o mesmo Deus que chamou ele, sabia do estado dele, sabia das fraquezas dele, sabia da dificuldade dele. E logo no início do seu chamado, o próprio Deus vira para ele e fala assim: Jeremias, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. A resiliência faz com que você volte ao estado original. E o estado original do nosso coração é um coração que crê. É um coração que acredita. É um coração que confia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter resiliência. Sabe, menino mimado, qualquer coisinha que acontece com ele dentro da igreja, ele já, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus usa as pessoas que estão do teu lado para tratar o teu caráter. A nossa luta não é contra carne ou contra sangue. Deus não quer te fazer um filho ou uma filha mimado, Deus quer te fazer um guerreiro, porque as batalhas são certas. Satanás está ceifando aí fora. Satanás está roubando, matando e destruindo sem dó. Sem dó. E o Senhor conta com a igreja, a noiva dele, para se manifestar e destruir as obras do mal. Mas não é mimado. Não é nhanhanhã. Não, não é assim. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. O livro de Colossenses e o livro de Efésios, eles são bem pontuais. Colossenses, ele fala da pessoa de Jesus Cristo, da grandeza de quem Ele é, do senhorio dEle, do poder dEle. E o livro de Efésios fala da igreja, da noiva dEle. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, Deus me disse assim: filha, Jesus passou 33 anos aí na terra. Ele só começou o ministério dele a partir dos 30 anos. Sabe por quê? Porque primeiro ele teve que aprender a ser resiliente. Caso contrário, ele não ia entender o que era cumprir a minha vontade. Resiliência muitas vezes é continuar sobrevivendo no lugar que você não quer, mas continuar no lugar que Deus te colocou. Porque o que precisa mudar, na maioria das vezes, não são as circunstâncias, mas são os nossos olhos. Aquilo que nós precisamos não vem de fora, mas vem de dentro. Porque o próprio Deus escolheu habitar dentro de nós. E o livro de Efésios, ele nos ensina a respeito do que é igreja. Efésios 1, nós vamos ficar por aqui apenas, fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira, aquela que sabe que é o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela entende que precisa buscar não ser quem ela quer ser. Não se trata de você ser o que você quer ser, mas se trata de ser quem Deus te chamou para ser. É muito claro aqui, quando começa no versículo 1, Paulo, ele foi apóstolo de Cristo por vontade de Deus.
Eu e você precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o que tu queres de mim? Onde o Senhor me quer? Para que o Senhor me chamou para fazer? O que é? Quando nós não temos comunhão com Deus, nós saímos tentando fazer todas as coisas, fazendo tudo, mas hoje nós temos a graça. Amados, eu quero falar algo para vocês. Eu louvo a Deus por ser uma igreja de verdade. Eu louvo a Deus porque aqui nós temos um líder que é um homem segundo o coração de Deus. Eu tenho andado o Brasil e eu tenho visto como que está lá fora. Vocês não têm noção como que está a noiva de Cristo. Nesse último lugar que eu fui, uma mulher chegou perto de mim, falando comigo assim, que estava sem o filho dela, sem a guarda do filho dela. Eu falei: mas por quê? Porque meus vizinhos denunciaram, porque ele espancava o meu filho. Aí eu virei e falei assim: mas o filho é só seu? Não, o filho é nosso, mas o meu filho tem 8 anos, ele é autista. E o meu marido batia muito nele. Eu falei: o que seu marido é? Ele é pastor. Ele é pastor. Inclusive, ele dá aula na escola bíblica. Sim, eu louvo a Deus pelo lugar que nós estamos. E eu peço a Deus que eu e você possamos ser fortes e corajosos para virar para o Senhor todos os dias e falar: Senhor, o que tu queres de mim nesse lugar? Qual parte do corpo que é minha? Não é qual a parte do corpo que me é favorável, mas qual a parte do corpo que o Senhor me chamou para estar. A Bíblia fala que nós somos propriedade de Deus, e como propriedade dele, dentro de nós teremos conteúdo para fazer o que ele nos chamou para fazer e não o que nós queremos. E você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida quando você buscar a vontade dele e abrir mão da sua vontade. Eu quero te falar algo. Deus é especialista em te chamar para fazer o que você não sabe. Porque se você for fazer o que você já sabe, você não vai depender dele. E ele quer uma noiva que é totalmente dependente. Totalmente dependente. Porque o amor, ele vem dessa dependência. E aqui continua no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. As bênçãos que eu e você precisamos buscar não são as bênçãos terrenas, não são. Aqui é muito claro, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sério, mas eu preciso do que está na terra para viver? Sim, mas deixa eu te falar, existe um versículo em Mateus 6,33 que fala que se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é real. Isso é real. Deus cuida. Deus fala ali em Isaías que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, ele jamais se esquecerá de nós. Eu tenho uma oração que eu faço ela quase todos os dias da minha vida. Eu falo para o Senhor: Senhor, não me dá o que eu quero, mas me dá o que eu preciso para que eu possa permanecer aos seus pés. Porque eu posso te falar algo. Muitas vezes o que você quer vai te afastar dele. Vai te colocar longe dele. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma das primeiras, eu dava escola bíblica numa cidade do interior, lá na minha cidade. E o pastor contava uma história que eu guardei ela no meu coração. Era sobre um irmão que ele vivia pedindo para Deus um cantinho. Ele vivia pedindo para Deus uma casinha no sítio, uma casinha ali. E ele conseguiu a casinha no sítio. Todo feliz, todo lindo, mas sabe o que virou a bênção na vida dele? Maldição. Porque além dele parar de assistir os cultos, parar de congregar, indo para a casinha no sítio, ele ainda convidava os irmãos também para ir. Porque Satanás, ele quer te usar para destruir. E Deus, ele escolheu te chamar.
para edificar vidas. Mas as bênçãos que Ele tem para nós não estão na terra. Aqui é muito claro. Elas estão nas regiões celestiais. O Senhor nos chamou para ficar nesse lugar. E eu quero falar algo para você quando você está nesse lugar. O que vem da terra começa praticamente a não ter valor. Ontem o Miguel chegou perto de mim e falou assim: mãe, quanto mais a gente vai chegando perto de Deus, mais a gente vai vendo que a gente não sabe nada, né? Eu falei, aham. E quanto mais a gente chega perto de Deus, mais as coisas da terra não têm valor. Eu falei, é isso, filho. Continua nesse caminho, que você está certo, continua. Porque quanto mais dele você conhece, quanto mais dele você tem, mais você desarraiga das coisas da terra. E foi para isso que Jesus Cristo veio. Ali em Gálatas 1, versículo 4, fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Oi, amor. Linda. Escutaram, gente? O vovó mais lindo da vida. Vovó. Ela não te viu, ela me viu. E aqui ele continua: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Sim, existe um chamado de santidade para cada um de nós. Existe um chamado de sermos irrepreensíveis para cada um de nós. Eu sei que parece ser pesado, mas eu quero te dar uma boa notícia essa manhã. O chamado de ser santo, o chamado de ser irrepreensível, não é diante de homens, é diante de Deus. Deixa eu te falar algo. Muitas vezes o que você oferece, você acha que é pouco diante de homens. Mas eu quero te falar algo. Deus conhece o seu coração e Ele nunca cobra algo que você não tem para dar. Deus, Ele não espera uma santidade, uma irrepreensibilidade sua, que vem das suas ações, que vem de você fazer isso e aquilo. Não, Ele espera uma santidade a partir do teu coração, você ser de verdade. Ah, queridos, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Ele é nada. É nada. Eu não gosto de religiosidade, porque eu já sofri muito com religiosidade. E hoje eu vejo claramente que um dos maiores orgulhos dentro da igreja se chama santidade. Porque tem pessoas que acham que são santos, olham para os outros assim, ó. Querido, a santidade que se separa do outro, ela não é a santidade que Deus tem para você. Porque a santidade que Deus tem para nós, ela nos constrange, porque nós sabemos que nós não podemos ser santos por nós mesmos. Nós só podemos ser santos se Ele estiver em nós. E se Ele estiver em nós, não vai vir só santidade, vai vir amor, vai vir alegria, vai vir paz, vai vir bondade, vai vir benignidade, mansidão, domínio próprio, e por aí vai. A santidade sem Ele não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, Satanás tem usado essa santidade dentro da igreja para desprezar uns aos outros. Amados, você, apesar de ser único, eu, apesar de ser única, nós somos vistos por Deus como um corpo. Somos um corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em comunhão. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Até o fim. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, Ele nos predestinou para Ele como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito dEle, não o nosso. Fecha seus olhos. É tão claro. Fala assim: Deus me chamou para fazer algo, e o que Ele me chamou para fazer não está em mim, está nele. Você entende?
está nele. Ele nos adotou como família, mas o desejo dele continua sendo que ninguém se perca. E aquele continua, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Gente, eu amo isso. Segundo a riqueza da sua graça. Tem gente que acha que as ações deles vão firmar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que te firma na presença do Senhor? A graça dele e mais nada. Não queira achar que você vai ser firmado porque você ora muito, porque você lê muita Bíblia, porque você dá um monte de coisa para o mercado, porque isso, porque aquilo. Não, o que te firma no caminho do Senhor é a graça dele. Por isso ele diz aqui, a suprema, segundo a riqueza. E eu quero te falar, querido, a graça dele é rica, ela é abundante, ela é suprema. Ela é suprema. Não existe nada que te desqualifica quando a motivação do teu coração é correta em prosseguir no caminho. Ele é um Deus tão lindo, que Ele fala que Ele perdoa os teus pecados e dele não se esquece mais. Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Sabe por quê? Porque o preço que Ele pagou para você foi um alto preço, preço de cruz. E o sangue de Jesus é o sangue que pinta todos os seus pecados. Graça. Quando você começa a andar nessa graça, você começa a dar essa graça. Quando você entra nessa graça, você começa a jorrar dessa graça. E sabe o que acontece? As pessoas vão querer ficar com você. Não tem nada pior do que andar com gente religiosa, gente. Vocês lembram dos fariseus? Jesus falava, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. É a graça que nos firma, é a graça que nos sustenta. Porque Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai te capacitar para fazer. Você só precisa ser forte e corajoso, porque Ele vai te capacitar. O que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Porque Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus de paz. Ele é um Deus, continua aqui, fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Marcela abriu essa reunião falando de que tem coisas que já nos são reveladas e tem coisas que nós ainda não são. Deixa eu te falar algo, caminha naquilo que te é revelado. Caminha naquilo que te é revelado. Sabe por quê? Quando você caminha naquilo que te é revelado, a cada dia mais a vontade dele vai se revelando a você, para que você possa cumprir o propósito dele, não o seu. Enquanto você fica futicando coisas que ainda você não tem capacitação para ter revelada, você vai acabar fazendo a sua própria vontade. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Tudo converge a partir dele, segundo o propósito dele, que ele faz todas as coisas, a fim de sermos para o louvor dele. E eu posso falar para vocês com autoridade, a maior obra que Deus quer de nós não tem a ver com a obra que nós podemos oferecer para ele com as nossas mãos, mas a maior obra que ele quer de nós tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o coração quebrantado, com o coração contrito, que se rende. E Paulo continua aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como o Espírito Santo vem? Quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho que nos salva. E a partir daí, você precisa crer nele.
Através da nossa fé somos selados, como se fizesse um contrato com Deus. Daí recebemos o Espírito Santo, que é a garantia desse selo em nós. Talvez você está falando assim hoje: não, mas eu não vou dar conta. E o Senhor está falando: você vai dar conta. Fica de pé. Você vai dar conta. Talvez você hoje está falando: meu Deus, mas eu estou tão longe disso tudo que essa mulher falou. Você pode estar longe de tudo que eu falei, você não pode estar longe de Deus. Não precisa você estar perto do que eu te falei, não precisa. A única coisa que você precisa é rasgar o teu coração e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como fazer, eu não sei para onde ir, mas eu quero ser. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero me manter resiliente. Eu quero saber todos os dias da minha vida que o Senhor está comigo. Eu quero ter fé, Senhor, que o Senhor vai mudar a minha sorte. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a perseverar. Logo depois que Paulo fala isso, que nós lemos aqui para os Efésios, Paulo ora por eles. E tem duas coisas aqui que é a base. É a base. Isso você precisa guardar no teu coração. É a base da gente ser sábio, da gente ser cheio das bênçãos espirituais, da gente estar no centro da vontade de Deus, da gente ser conduzido por Ele. Sabe o que é? Paulo fala aqui: eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos. Você precisa ter fé em Jesus Cristo e mergulhar naquilo que Ele fala, naquilo que Ele diz, na palavra de Deus. E você precisa ter amor uns pelos outros aqui nesse lugar. Você precisa conhecer as pessoas aqui. Você precisa amar as pessoas aqui, porque aqui é o teu próximo depois da tua casa. É aqui. É aqui que a vontade de Deus vai ser manifesta para você. E nós vamos fazer diferença como igreja onde o Senhor nos levar. Eu creio que nós não estamos no monte à toa. Nós temos palavras sobre esse lugar. Nós temos muitas palavras sobre esse lugar. Mas não é a palavra sobre um homem, sobre uma mulher. São palavras sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai se levantar aqui. Porque quando nós tivermos fé em Jesus Cristo e nós tiver amor um pelos outros, Deus vai nos conceder espírito de sabedoria e de plena revelação do conhecimento dEle. Ele vai iluminar os olhos do nosso coração para que nós possamos saber qual a esperança do nosso chamado, qual é a riqueza da glória da nossa herança e qual a suprema grandeza do poder dEle sobre nós. Eu creio, você crê? Eu creio. Eu queria te chamar nesta hora, nós vamos adorar. E eu queria te chamar para nesse tempo você ter um papo com o Senhor. Não deixe para fazer depois, faça agora. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Ele não está aqui por causa de mim, mas Ele está aqui porque onde tem 2 ou mais reunidos no teu nome, ali Ele estará. Ele é real nesse lugar. E eu te peço que mais uma vez você se entregue para Ele. Talvez você precisa nessa manhã até mesmo pedir perdão para Ele do tanto que você está passando lutas. E você questionou Ele, como eu questionei sábado passado: Senhor, por que tanto? Por que isso me espreme tanto? Porque para as pessoas eu estou indo viajar. Eu falo que quando as meninas vão comigo, elas falam: uau, eu não sabia que era tão difícil assim. Para de olhar para o outro, querido. Se posicione naquilo que Deus te chamou para fazer. Somos missionários, temos uma missão. E a nossa missão em ser propriedade exclusiva de Deus é declarar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Se Deus está te espremendo, é porque Ele tem coisas grandes para você. É uma manhã de conserto. É uma manhã de você se render novamente a Ele e se voltar para Ele.
porque Ele quer te abraçar.